No Limiar do Desejo. Volume 2. Da série Luxúria. Escrita por Eve Berlin. Render-se ao prazer só é libertador se você se entregar por completo. Eu sabia que queria ser espancada a primeira vez que me deparei com a ideia ao ler um dos meus romances vitorianos, romances de vovó. Todas essas saias de seda reunidos em torno da heroína, enquanto o herói segurava firmemente a cintura e a mão descendo de forma inteligente, o rubor em suas bochechas, seus protestos de toque falsamente mesmo para os meus ouvidos jovens, ainda tornando-o ainda mais delicioso, de alguma forma. Isso me fez molhar então. Ele ainda faz. E, no entanto, não é nada mais que uma fantasia insatisfeita que eu mantenho em segredo. Se eu não tivesse suspeitado que antes, as palavras cruéis de Jacques para mim quando eu finalmente admiti os meus desejos para ele. Algumas coisas são melhores escondidas, deixadas no escuro. Mesmo quando é o verdadeiro lado de um conto. Diário de Cara Crawford capítulo 1. Não havia nenhuma razão para Cara estar pensando em ser espancada em uma festa de casa nova junto com sua melhor amiga, Lucy, ou sobre a entrada do diário que ela havia feito na noite anterior. Exceto, talvez, que ela tinha bebido muito vinho porque ela estava sentindo pena de si mesma ainda, quase 6 meses depois de seu rompimento com Jacques. Ela encheu outro copo de qualquer maneira, e foi tomar um gole quando viu o outro lado da sala lotada. Dante de Mateu? Ela não o tinha visto desde a última semana de seu primeiro ano na escola. Não muito tempo depois que ele bateu na bunda de um namorado dela na época. Brady tinha merecido. Ela o pegou traindo ela, e quando ela o confrontou, ele tinha conseguido humilhá-la, agarrando-lhe o braço, machucando-a, gritando em sua face. Se ela já não tivesse uma queda louca em Dante, antes disso, sua vinda para resgatá-la como seu cavaleiro pessoal em um cavalo branco tinha certamente selado o negócio. Ela lembrou do rosto de Dante uma vez que Brady estava gemendo no chão e 2 professores tinham corrido para cima de Dante e agarrado-o, provavelmente para pará-lo de bater em Brady novamente. Lembrou-se de seus olhos escuros, como sombreado que tinha sido. Feroz. Vulneráveis, como ele olhou para ela, o que a surpreendeu. Ela queria dizer algo para agradecer-lhe. De perguntar a ele por que ele tinha feito isso, mas ela era muito jovem para saber como lidar com isso. Em seguida, Dante havia sido suspenso. E logo depois que ele havia entrado para a faculdade ela não o tinha visto novamente. Fazia mais de 12 anos, mas ela o conheceria em qualquer lugar. Ele ainda tinha o olhar cinza, todos os ombros largos e longos, músculos magros, mas tudo mais refinado, aerodinâmico. O cabelo castanho escuro que costumava cair em seu rosto, mas foi interrompido agora. E aqueles olhos. Mas ela se lembrou de como eles poderiam piscar de ouro no sol. Ela ficou quente então rápido. Foi como ser engolida pelas chamas. Sobrecarga sensorial. Ela teve que desviar o olhar. Para sair de lá. Eu jurei nada de homens. Nada de homens. Ela abaixou a cabeça e foi para a porta de trás, apertou a taça de vinho na mão. Ela não vai pensar sobre o quão quente Dante tinha sido para ela todos esses anos atrás, todo o ensino médio. E aparentemente ainda era, do jeito que seu pulso estava acelerado. Lá fora, a noite início de janeiro estava fria e úmida, mas ela estava acostumada, tendo crescido em Merceresland, do outro lado da ponte de Seattle, onde Lúcia e sua colega de quarto, Tyler, viviam agora. E ela precisava do frio para resolver o seu corpo, a cabeça. Nenhum homem agora. Sua vida tinha sido muito mais calma desde que seu último relacionamento acabou. Não há mais drama. Não mais expectativas. Tudo de bom e pacífico, e ela gostou dessa maneira. Ou então, era o que ela disse a si mesma, de qualquer maneira. Como ela explicou a si mesma porque ela ainda não tinha namorado muito desde a separação, o que não foi da vontade dela. Ela esteve com muitos homens antes de Jacques. Ela não queria pensar sobre como a relação com Jacques a tinha afetado.
teve por terra a sua confiança. Então, seu vibrador era seu melhor amigo atual. Então, o quê? Ela poderia ir para casa, tirar o amigo rosa de plástico, e imaginar que era Dante de Mateo entre suas coxas. Ela estremeceu, apertou as pernas juntas, suspirou. Ela sentou-se no balanço da varanda, as ripas de madeira morderam as costas de suas coxas através de sua malha embrulhada em um vestido. Recostando-se sobre uma pequena pilha de travesseiros, respirando o ar fresco da noite, ela tomou um longo gole de vinho tinto e cruzou as pernas. Ela estava apenas tonta o suficiente para facilmente escorregar de volta para meditar sobre estar sozinho. Todos, Lúcia e os amigos de Tiller, estavam felizes emparelhados, parecia que a casa estava cheia de casais de foda. Até que Dante chegou. Ela notou que ele parecia estar sozinho. Gostou dele. Não que ela não estivesse melhor sozinha agora. Talvez para sempre. Ainda era muito cedo após a desastre com Jaque para ela se sentir de forma diferente, de querer estar em um relacionamento novamente. Ela não tinha completamente esquecido sua amargura ainda. Ela meditou por alguns minutos mais, ignorando o salto inicial para o nervosismo que ela tinha dentro, vendo Dante novamente. Ou fingindo. Até que ouviu um passo nas placas chiando na varanda. Ela olhou para cima e viu uma silhueta alta, uma silhueta escura contra a luz que entrava pela porta. Alto e bem musculoso e sexy como o inferno. Dante. Todo o seu corpo cresceu. Cara? É você mesmo? Dante. Oi. O que você está fazendo aqui? Ele chegou mais perto, para a luz da varanda. Ele estava bem vestido, com calças escuras e uma camisa que se encaixava a ele como se fosse feito sob medida para o seu corpo. Talvez fosse. Ele parecia muito bom. Encontrei com Lúcia há alguns dias e ela me convidou para a festa. Eu não tenho visto você desde que deixei a escola. Você já teve esse grau de arte que você queria? Ela encolheu os ombros, tentando parecer legal. Para manter a calma. Mas, vendo os mesmos olhos olhando para ela agora com apreciação descarada, de uma forma que ela fantasiou desde que ela tinha 14, era quase demais. Ela respirou fundo, tentou novamente. Eu tomei um monte de aulas na faculdade, mas meus pais não exatamente aprovaram que eu seguisse as artes. Deixei depois de um tempo. Se bem me lembro, você foi uma boa pintora. Será que você não se mostrou em alguma competição estadual em alta escola? Eu não posso acreditar que você se lembra disso. Ela sentiu o rosto vai quente. Ele encostou-se no batente da porta, uma representação apenas do mais confiante dos homens que poderia fingir e ainda olhar completamente natural e descontraído. Eu me lembro muito de você, cara. Você? Ele sorriu, as covinhas piscando. Como é que um homem pode olhar tão suave e tão encantador como um menino ao mesmo tempo? Ela podia ver o adolescente, ele tinha sido uma vez abaixo dos aviões mais masculinos de sua face. Sob seus looks sofisticados, suas roupas impecáveis, ele ainda era o Dante que ela havia conhecido na escola, ela estava certa. Ele sempre foi gentil. Mesmo na escola, quando os meninos foram em sua maioria idiotas. Dante era o tipo de cara que falaria com todos na escola, não apenas os atletas ou as crianças legais. Quem iria se levantar para o menor menino que foi pego pelos valentões? Ele levantou-se para ele. E ela estava tão encantada com ele agora como ela sempre foi. Eu me lembro que você usou para conduzir o Fusca velho, disse ele, aproximando-se. Era azul bebê. Você ainda tem isso? O quê? Não, claro que não. Ela riu. Deus, ele parecia bem. Lindo. O suéter se encaixa perfeitamente seus ombros largos, delineando a amplitude deles. Ele definitivamente tinha alguns músculos lá embaixo. Ele ia valer muito estes dias, disse ele. Eu vendi após o ensino médio e tenho algo mais maduro, disse ela, sorrindo. Eu fiz o mesmo. Vendi meu Camaro velho e comprei um sedã pequeno depois da faculdade.
É engraçado como todos nós temos essa ideia sobre o que significa ser um adulto. Eu gostaria de ter o carro agora. O que você fez depois da faculdade além de vender o seu carro minúsculo? Ela perguntou a ele. Você ia para uma licenciatura em Direito, certo? E eu acho que toda a sua família se mudou? Eu fui para Yale, tive a minha licenciatura em Direito ali. Eu vivi em Nova York por um tempo, trabalhei em uma empresa de lá. Meus pais se aposentaram e mudaram-se para o Colorado na época que terminei a escola. Mas meu irmão, Lorenzo, ainda está aqui em Seattle. Lembra-se dele? Ele é um pouco mais velho do que você, não é? Eu acho que ele se formou no final do meu primeiro ano. Ele parecia gostar muito de você. Dante assentiu. Ele é um engenheiro civil. Casou-se no ano passado. Somos muito próximos. Voltei para Seattle um par de anos atrás. Eu pensei que seria bom estar perto da família. E a sua família ainda está aqui? Dante perguntou. Meus pais nunca se afastaram da ilha, embora ambos ainda trabalham na cidade. Você não tinha irmãos ou irmãs, não é? Não. Só eu. Sua mãe, dona de uma das principais empresas de arquitetura em Seattle, nunca tinha tido tempo para mais do que uma criança. Ela nunca tinha tido tempo para Cara. E seu pai, um homem severo e de desaprovação, teve seu escritório de advocacia, que sempre significam longas horas de trabalho. Mesmo se suas personalidades tinham sido favoráveis aos pais, seus empregos, certamente não eram. Ela tinha escolhido um homem como seu pai quando ela tinha chegado junto com Jack. Áspero. Julgador. Justo como Brady volta na escola, chegou a pensar nisso. Aparentemente, seu pai havia arruinado sua capacidade de escolher um homem. Outra boa razão para jurar fora deles. E ela iria cumpri-lo. Mesmo Dante de Mateu, sua paixão desde que ela era adolescente, estava tão perto dela, falar com ela. Observando-a com um avaliar olhar e sorrir. Fazendo-a formigar todo. Assim, se não há grau de arte, cara. O que você está fazendo agora? Eu acabei com uma licenciatura em Direito, também, na verdade. Estou surpreso que não tenha cruzados um no outro. Assim como eu levei tanto tempo para encontrar com Lucy. Mas eu estou feliz que eu o fiz. Suas covinhas foram piscando para ela novamente. Estou contente por ela me convidar aqui para que eu pudesse ver você, finalmente. Ele fez um gesto com seu queixo. Se importa se eu sentar com você? O corpo dela deu outra onda de calor. Não. Vá em frente. Ele atravessou a varanda e foi em frente a ela em alguns passos longos, fixando-se o seu corpo magro ao lado dela no balanço da varanda. Ela pegou seu cheiro, algo escuro e masculino, com um toque de almíscar que a fez ter calafrios. E ela podia sentir o calor que emanava dele. Ou talvez o calor era o seu próprio, com ele ao lado dela. Você está advogando? Ele perguntou a ela, então ele balançou a cabeça. Eu realmente sempre pensei em você como uma artista. Eu também, por um longo tempo. Era tão estranho ouvi-lo dizer essas coisas para ela. Uma artista. Era o que ela sempre quis. Como é que ele se lembra como a arte foi importante para ela? A ideia fez seu coração bater um pouco mais rápido. Ele estava olhando para ela, seu olhar escuro, intenso. Você deve ir atrás de tudo o que você quer, cara. Ela cruzou as pernas, envolvendo a mão sobre seu joelho, onde seu vestido revelou alguns centímetros de sua nua coxa entre a orla e o topo de suas altas botas de camurça marrom. Você pensa assim? Não é sempre fácil como parece. Ela teve a nítida impressão de que ele estava flertando com ela. E ela estava flertando definitivamente de volta. Ele acenou com a cabeça. Uma oportunidade perdida só deixa para trás pesar. Eu concordo. Eu sempre gostei de você na escola, disse ele, de repente, seu tom rebaixamento e você? Sim. Sempre. Lembro-me de quando você tinha 14, 15. Você tinha as pernas mais longas, mesmo assim.
Ele mudou seu joelho, batendo-o contra dela. Ela sentiu um calor em seu corpo neste momento, suas bochechas ruborizando. Ei, vocês dois! Alguém precisa de uma recarga? Lucy tinha uma garrafa de vinho na mão. Seu cabelo loiro estava empilhado em cima de sua cabeça, suas bochechas cor-de-rosa, brilhando com o ar da noite fria e, provavelmente, alguns copos de vinho. Eu quase me esqueci que vocês se conhecem da escola. Nós estávamos falando sobre isso. E eu não estou bebendo hoje à noite. Cara, mais vinho? Dante ofereceu pegando o seu copo, seus dedos roçaram na dela. Ele pegou a garrafa de Lucy, encheu o copo de cara, entregou-o volta. Desta vez, ele fez uma pausa, seus dedos encostaram contra a mão dela por um longo momento. Ele sorriu para ela. Ela aqueceu toda, um alto forno de puro desejo. Ok, então. Eu só vou ir para dentro, disse Lucy, desaparecendo para dentro da casa. Mas Cara mal ouviu. Ela puxou uma respiração profunda, tomou um gole do vinho. Precisava se acalmar. Ele tinha um sorriso deslumbrante. Não havia nenhuma outra palavra. Seu rosto era a todos os planos masculinos e ângulos, uma mandíbula finamente esculpida, maçãs do rosto altas, quase afiadas. Mas sua boca era nada menos do que exuberante. Generoso. E as covinhas? Quando ele sorriu, seu corpo inteiro derreteu. Ela se sentia como uma adolescente de novo, estupefata com aquele sorriso. Ela levantou o copo e bebeu, percebendo somente quando o vinho foi todo de uma vez. Talvez o choque de ver Dante, sua reação a ele, tinha feito ela sentir zumbidos. Você ainda é tão bonita como sempre, cara, Dante disse a ela, de repente, que o olhar de marrom dourado sobre ela. Eu espero que não se importa que eu diga. Ela balançou a cabeça. Obrigada. Bonita, realmente, ele murmurou. Ele estava olhando para ela. Suas bochechas aquecido, uma vez mais, que o lugar quente e necessitados entre suas coxas. Será que vai fazer você se envergonhar mais se eu lhe perguntar se você está solteira? Ela suspirou. Sim. Ah, eu sinto muito. Não é da minha conta. Perdoe-me. Ele era todas as maneiras do velho mundo. Ele sempre tinha sido um cavalheiro, mesmo na escola. Ela adorou então. Adorei agora. Não, eu quero dizer, sim, eu estou solteira, disse ela. Eu me separei de alguém cerca de 6 meses atrás. Bem, ele terminou comigo. Ele era um homem insensato. Ela encolheu os ombros. Talvez. E você? Casado? Não, eu nunca fui casado. E eu sou. Por minha conta. Ah. Ela se sentiu estranho, de repente. Ela normalmente não tinha problemas para falar com as pessoas. Considerava-se saída. Ela era uma advogada de defesa, pelo amor de Deus. Por que não podia colocar 2 frases sensatas juntas? Cara, estou fazendo você se sentir desconfortável? Eu não quero dizer a essas perguntas pessoais. Tem sido um tempo desde que eu vi você. Eu realmente gostaria de saber. Não, está tudo bem. Eu estou bem. Ela soltou uma pequena risada. Eu não sei o que há de errado comigo. Eu bebi vinho pouco demais, talvez. Era uma mentira, ela ainda sentia apenas o menor indício de um zumbido, mas uma conveniente desculpa. Eu gostaria de saber, também. Ele sorriu para ela, suas covinhas vincando seu rosto, fazendo seu pulso correr mais uma vez. Então ele deslizou para fora e as costas de seus dedos sobre seu pulso, quase distraidamente. Só que, quando ela olhou para ele, ele estava olhando para ela, que o olhar de ouro na dela. Havia uma expressão estranha em seu rosto, e ela levou um momento para reconhecer o desejo no lá. E até mesmo através de suas roupas ela jurou que podia sentir seu calor, arco como um pequeno choque de sua mão através de seu braço. Ela puxou uma respiração, ficou tonta com a sensação. Isso não pode estar acontecendo. Só que estava.
Foi apenas química. Ela tinha uma queda por ele durante anos, e agora ali estava ele, como que por magia. Aparentando melhor do que nunca. E ele era bom. Sorriso lindo. Fácil de falar. Foi uma resposta perfeitamente normal. Qualquer mulher teria que ser cega e completamente frígida não responder a Dante de Matteo. Ela tinha certeza que ele nunca havia tocado antes. Ela queria que ele a fizesse novamente. Ela se concentrou em sua boca por um momento, depois levantou seu olhar de volta para o seu. Ah, sim, havia fome lá. E outra coisa. Como uma pergunta não formulada. Ela engoliu em seco, olhou para dentro da escuridão do quintal, e além dele para a rua, o brilho do âmbar dos postes que iluminam a neblina. Cara, eu disse alguma coisa errada? Ela se virou para ele. O quê? Não, claro que não. É só. É um pouco estranho vê-lo novamente. Sim. Estranho, mas bom. Ele sorriu, um sorriso 1000 watts. Houve convite lá. Ela estava começando a esquecer exatamente por que ela largou os homens. Não era como se ela estivesse indo para obter envolvimento com Dante. Ela definitivamente não estava no mercado para um relacionamento. E ela não estava colhendo violetas. Talvez seja a hora de seu feitiço autoimposta a seca chegasse ao fim. Se ele estava interessado e que era interessado, então ela não vê nada de errado em flertar um pouco. Talvez conduzindo a algo mais. Ela o viu olhando para ela. E estava feliz que ela estivesse usando uma lingerie habitual. Ela decidiu, então, que se a noite terminasse com ela tomando Dante e indo para casa com ela, talvez fosse melhor do que sentar em torno do sentimento de pena de si mesma. E com Dante em volta, não haveria nada que se desculpar. Ela sorriu de volta, deixando o seu próprio convite atingir os olhos. Os olhares deles eram feitos de metal. Prata e ouro e super-homem verde. Dante sentiu atordoado por ela. Ele não tinha visto ela por 12 anos, mas seu corpo estava respondendo exatamente à forma que tinha quando ele era um adolescente. Seu pulso era de corrida, quente. Ele teve que forçar para baixo a excitação em seu sistema, tentando não ficar duro. Mas a menina que tinha sonhado nos 2 últimos anos do ensino médio estava sentada bem ao lado dele. Lembrou-se de repente, o choque em seu rosto quando ele socou para fora o punk Brady Metcalf. E a maneira que o choque tinha aquecido em um sorriso brilhante, só para ele. Que tinha feito valer a pena ser suspenso na última semana de seu último ano. Ele teria feito isso de qualquer maneira. Brady foi ficando áspero com ela, e ele com certeza não teria deixado nada acontecer a ela. Mas ele nunca esqueceu aquele sorriso. Ela era muito jovem na época, e ele nunca tentou nada com ela. Ela ainda estava no ensino médio enquanto ele estava se preparando para ir para a faculdade. Mas ela estava crescida agora. Quente e fêmea, sua pele pálida luminosa à luz âmbar da varanda. Como eles conversaram, ela tinha começado a inclinar-se para ele, enviando um sinal sutil. E agora o seu sorriso doce e sensual e refletindo o mesmo desejo que ele sentia como uma corrente afiada em seu sistema apenas bateu para fora. Seu cabelo castanho claro estava longo, como tinha sido na escola, um molho suave e pesado de brilhar vertentes. Ele queria tocá-lo. Ele queria tocá-la. Ele queria ela. Devagar, amigo. Seu corpo não queria. Mas este era alguém que tinha conhecido anos atrás, e não alguma menina para pegar em um bar ou no Pleasure Dome, o clube BDSM que ele frequentava os últimos anos. Não uma mulher ter uma foda breve e então nunca ver de novo. Cara foi a garota da porta ao lado. Literalmente. E ele sempre teve um cuidado especial com as meninas de baunilha. Não que ele não poderia apreciar o sexo com uma mulher que não era interessada nos jogos mais ásperos que ele jogou. Ele podia. Ele sempre fez. Mas essa vantagem, esse tabu tornava as coisas mais emocionantes. Revelando que para alguém novo era sempre uma situação delicada. Mas eles não eram mais crianças.
Jesus, ele estava pensando como se ela já se ofereceu para dormir com ele, ofereceu-se a ele em uma bandeja de prata. Não que ele não se importaria se ela fizesse isto agora. Ele foi difícil pensar sobre isso. Ele não poderia ajudá-lo. Acalme-se. Ele puxou um longo suspiro de ar fresco da noite, exalando. Você quer que eu pegue mais vinho? Perguntou a ela, pensando que um desvio curto poderia ser uma boa ideia, um momento dentro da casa onde ele pudesse se refrescar. Não, eu não preciso de mais nada. Obrigado. Ela pôs o copo no chão da varanda. Sorriu para ele novamente. Essa boca doce. Seus lábios, seria tão suave. E de repente ele não conseguia pensar em nenhuma razão para não apenas inclinar-se e beijá-la. Ele fez um movimento inclinando sua mão indo para sua bochecha, ele se mudou um pouco de cada vez, dando a ela uma chance de se afastar. Mas tudo o que ela fez foi olhar para seus lábios, seus grandes olhos cor de avelã em sua vibração, então fechou-os, aproximou-se. Seus lábios eram suaves, mais suave do que ele havia imaginado. E ela foi ficando mole todo o seu corpo produzindo, inclinando-se para o seu, cedendo e era uma coisa que ele reconhecia facilmente. E esta mulher tinha um gosto incrível. Ela abriu os lábios e ele enfiou a língua dentro. Ela tinha sabor de vinho, líquido e doce. E ela estava beijando ele de volta, a boca recebendo tudo. Puxando mais profundo. Ela gemeu baixinho, e ela passou por ele como um choque. Ele continuou a beijá-la, apenas beijá-la, e ele foi tão difícil como se ela tivesse as mãos sobre ele, ou sua boca linda. Jesus! Ele puxou de volta, e ela segurou perfeitamente imóvel, os olhos fechados, a boca ainda entreabertos. Seus lábios ficaram rosados, um pouco inchado de seu beijo. Ele queria beijá-la novamente. Mas ele estava realmente com medo de que, se ele fizesse ela poderia empurrá-lo longe demais, rápido demais. Porque a verdade era que ele queria tirá-la, empurrá-la de costas ali mesmo no balanço da varanda estreita, e afundar nela. Fazer cada coisa suja que ele tinha imaginado no colegial. E mais algumas coisas que tinha aprendido desde então. Ele gemeu. Cílios vibrou, seus olhos se abriram. Dante? Eu preciso me desculpar? Não. Isso é tanto minha culpa como é sua. Alguém vai sentir sua falta aqui? Perguntou ele, a necessidade de saber, para ter certeza de que ele não estava imaginando se ela o queria. Talvez não. Aquele sorriso doce novamente. Deus, ela era algo. Ele percebeu que ele ainda estava com a mão em seu rosto. Seu rosto era suave sob sua palma, a pele sedosa e fresca no ar da noite fria. Você está com frio? Ele perguntou a ela. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Ela parecia um pouco atordoada. Ela parecia exatamente como ele se sentia. Superado pela luxúria. Nenhuma mulher jamais teve esse efeito sobre ele, não que ele pudesse se lembrar. Poderia ser o despertar dessas fantasias adolescentes de longa data? Ou era simplesmente ela? Isso o incomodava um pouco. Mas não o suficiente para ele se afastar. Tudo o que podia pensar era em seu corpo nu sob o seu. Ainda melhor se ela deixá-lo fazer as coisas para ela que ele mais amava. Espancá-la. Traze-la ao orgasmo com essa combinação excruciante de prazer e dor. Mas seria com ela? Foi muito mais fácil com as mulheres que ele conheceu no Pleasure Dome. Lá, todos sabiam exatamente o que esperar. Não foi para o clube da cidade BDSM maior e melhor, sem ter pelo menos alguma ideia do que se passa lá. Sem compartilhar os mesmos tipos de desejos. Mas o fato é que ele era tão ligado por ela, ele a queria com ou sem todo o sexo extremo, tanto como ele normalmente fazia. Tanto quanto deveria. O que isso quer dizer? Ele não queria questionar isso com muito cuidado. Ele só queria ela. Fora de controle, como alguns hormônios adolescentes. Queria ela de uma forma que nunca tinha desejado outra mulher antes. Após 15 minutos de falar com ela.
Depois de todos estes anos. Tinha que ter ela. Ele iria descobrir o que diabos estava acontecendo com ele mais tarde. Cara, eu vou te perguntar uma coisa, e eu não quero que você tenha ofendido, mas eu vou ser franco. Tudo bem? Ele inclinou-se, mantendo a voz baixa. Eu não posso acreditar que eu tenho que correr para você hoje à noite, depois de todo esse tempo. Mas eu tenho que te dizer, se nós ainda estivéssemos no ensino médio, este teria sido o meu sonho. Só de te beijar. Mas eu estou crescido agora. Assim como você. E eu quero mais. Seus olhos se arregalaram, sua respiração saindo em uma nuvem pequena de ar quente. Então ela sorriu de novo, e ele sabia que ia dar tudo certo. Ela inclinou-se para ele, olhou para ele por baixo dos seus longos cílios escuros. Ela tinha o olhar de uma sedutora, mas ainda havia algo doce, quase inocente sobre ela. Estamos todos crescidos, Dante. O que é que você quer? Ele tomou sua mão, envolvendo seus dedos ao redor dela. Eu quero você. Eu te quero tanto, eu não posso esperar para toda a conversa habitual educada. E esta não é uma linha bem praticado. Eu não acredito no que. Porcaria, francamente. Eu apenas quero você. Respiração cara saiu dela. A honestidade foi contundente como uma espécie de afrodisíaco selvagem. Isso e o jeito que ele estava olhando para ela, com a boca de pelúcia solto e ainda úmida de beijá-la. O homem sabia beijar. Não há dúvida sobre isso. Ela queria que ele fizesse novamente. Ela queria que ele fizesse mais do que beijá-la. E ela queria agora. Ela encolheu os ombros, tentando parecer casual sobre ele mesmo como seu pulso zumbia com a necessidade. Então você quer me ter, Dante? Ele sorriu para ela, todo o calor e um prazer lento, em fogo brando. Ele se levantou, ajudou-a a seus pés. Ele foi ainda mais alto quando ele estava de pé ao lado dela, superando seu 1,95 m e ela adorava isso, adorava sentir pequena e feminina ao lado dele. Ela atraiu uma profunda respiração, inalou o cheiro almiscarado e escuro dele. Um arrepio percorreu-a, prazer tremendo como alguns tempo, nota arrastado por seu corpo. Sim, eles estavam todos crescidos. E talvez isso era exatamente o que ela precisava. Talvez era ele. Ela tinha meditado por muito tempo. Dante de Mateu, depois de todos esses anos. Uma fantasia para se tornar realidade. Capítulo 2. Uma parte dela não podia acreditar que ela estava fazendo isso, deixando um lugar com um cara que ela não tinha visto em anos. Mas ela sentiu segura com ele. Inexplicavelmente, talvez, exceto que Lúcia e Tiller conhecia, também, o que fez dele um pouco mais seguro. Cara tinha pego uma carona para a festa com um outro amigo que ela e Lúcia conhecia há anos, então ela disse um adeus rápido passo em direção ao BMW de Dante. O carro era elegante. Sofisticado. Fast. Ela se virou para olhar para o perfil de Dante, quando ele atravessou a ponte e voltar para a cidade. Ele era muito europeu para o futuro, com seu cabelo escuro e de pele oliva, o queixo forte, limpo. Ele faria o perfeito modelo GQ. Havia quase uma beleza sobre ele, exceto que seus traços eram tão angulares. Então puramente macho. As covinhas em seu rosto suavizavam seu olhar, no entanto. E sua boca. Ela estremeceu, querendo-o chegar, tocar seus lábios com a ponta dos dedos. Basta querer tocar ele. Ah, mas ela ia. E ele a tocaria. Ela esfregou as mãos sobre as coxas, a malha roxo de seu vestido mácio contra suas palmas. Acalme-se. Você está quente o suficiente? Ele perguntou, virando-se o calor dentro do carro. Sim, eu estou bem. Muito quente, talvez. Os aquecedores de assento fazem um bom trabalho. Ele se virou e sorriu para ela por um momento antes de olhar para a estrada. Deus, mesmo do jeito que ele guiava o carro quando chegaram ao lado da ponte de Seattle era sexy. Seu corpo inteiro estava cantarolando com antecipação.
Eu espero que você não se importe que eu não esteja falando muito, disse Dante, mudando mais uma vez para acelerar. O estrada estava quase vazio, o céu do lado de fora uma série de camadas escuras da nuvem. Iria chover em breve. Não é que eu não quero falar com você. Eu não me importo. Você tem que ter atenção para a estrada. Não é isso. Não? O que, então? Ele olhou para ela mais uma vez, apenas um flash rápido, os olhos brilhando escuro à luz âmbar vem do painel. Houve um pequeno sorriso curvando o canto de sua boca. Para ser honesto, se eu tentar jogar conversa fora, eu vou falhar miseravelmente. E eu não quero dizer nada tão estúpido que você vai mudar de ideia. Você não me parece o tipo de cara que teria qualquer dificuldade em fazer conversa fiada. Não, geralmente, não. Mas eu tenho que lhe dizer, cara. Seu tom baixou, um estrondo profundo da fumaça e desejo. Se eu não te levar para minha casa em breve, se eu não tenho você nos próximos minutos, eu vou perder minha mente. Então, eu estou mantendo minha boca fechada até que eu possa te levar para casa. Ver você nua. Colocar minhas mãos em você. Ah! Ela não sabia o que dizer. Ela ficou impressionada pela necessidade preenchendo seu corpo. Tão rápida, tão afiada. Ela estava ofuscada por ela. Ver você nu. Colocar minhas mãos em você. Ah, sim, que era exatamente o que ela queria. Mas não podia dizer isso. Ela estava molhada, dolorida. E na sua cabeça era uma mensagem, repetindo-se mais e mais, até que ela realmente não conseguia pensar em mais nada. Precisa dele agora. Ele estava assistindo à estrada com cuidado, eles correram em toda a cidade. Ambos estavam quietos como ele saiu do 90 e fez o seu norte. Ela não se importava que eles não estavam falando. Não havia nada desconfortável sobre ele, como não poderia ser com outra pessoa. Ela não sabia por quê. Tudo que ela sabia era que o silêncio e a expectativa foram misturados, fazendo-a se sentir como se estivessem em uma espécie de bolha. Cortar a partir do resto do mundo. E ela gostou. A chuva começou enquanto eles dirigiam pelas ruas, passando por edifícios de escritórios, restaurantes, bares. O postes de luz brilhava no pavimento de amortecimento, lançando luz e sombra sobre as janelas do carro. E os aquecedores de assento, que tinham sido reconfortantes no início, adorável, foram quase demasiado quente e agora como necessidade subiu em seu corpo, aquecendo-a. Finalmente puxaram em um estacionamento, em um dos mais novos arranha-céus sobre Elliott Avenue. Os imóveis aqui eram caros. Lembrou-se vagamente que Dante tinha sido um dos garotos ricos em alta escola. Não que ele já ostentava. Mas Merceresland era uma comunidade pequena, e todos em sua escola sabiam alguma coisa sobre todos os outros. Nada disso importava para ela de uma maneira ou de outra. Ela nunca namorou um homem por causa de seu dinheiro, embora ela preferia um homem com alguma ambição. Mas agora tudo o que ela estava interessada era ele estacionar o carro maldito e no interior. Em algum lugar privado. Com ele. Quando tinha esse tipo de urgência com um homem? Aquele que ainda não tinha beijado, tocado, por quase uma hora. Normalmente, essa borda afiada do desejo teria desaparecido até agora. Não esta noite. Não com Dante. Ele entrou na garagem e em um estacionamento no local, virou o motor desligado, em seguida, virou-se para olhar para ela. Um rápido olhar, aquele sorriso, pequeno devastador. Então ele estava fora do carro e abrir a porta, puxando-a para seus braços. Ela podia sentir o cheiro dele de novo, que exalava, escuro encantador de carne masculina limpo, misturado com um pouco de escape, o cheiro de óleo de motor e pneus da garagem que só o fazia parecer mais essencialmente masculino. Ele era tão alto, e ele estava segurando-a tão perto, ela teve de inclinar a cabeça para trás para olhar nos olhos dele. Seus olhos estavam cheios da necessidade que ela sentiu em seu corpo. Formigamento. Elétrica. Apenas se ele a beijasse.
Vamos lá em cima. Seu braço nunca deixou sua cintura, ele a levou até o elevador e subiram, piso após piso. Ele viu seu rosto o tempo todo, seus olhos castanho dourado quente na dela. Hipnotizante. Ele inclinou-se para ela e murmurou em seu cabelo, quase lá. Você não tem ideia o quanto eu quero tocar em você, cara. Eu nem sequer me atrevo a beijar você ainda. Se eu fizer isso, vai ter que acontecer aqui mesmo no elevador. Eu não acho que eu me importaria, disse ela calmamente, sorrindo, deslumbrada por ele. Ele riu, um som baixo e rouco. Talvez possamos guardar para mais tarde. Após os vizinhos estiverem todos na cama. Mas eu amo que você não se opõe à ideia de sexo no elevador. Em algum lugar onde poderíamos ser pegos. Parece excitante. Qualquer coisa com Dante soava excitante. Tudo. As portas se abriram, e ela estava quase sem fôlego quando eles se mudaram para o corredor. Quando ele abriu a porta e levou-a para dentro. Seu lugar era um desses espaços abertos sótão, com piso de madeira polida, janelas com vista para a cidade. O apartamento estava escuro, mas havia claridade leve o suficiente vindo da cidade abaixo para iluminar as silhuetas da mobília. Mas ela não teve tempo para olhar, não estava realmente interessada. Dante tinha as mãos sobre ela, foi empurrando-a contra a porta da frente. E tudo o que podia pensar era, sim. Agora, como ele abaixou a cabeça e beijou-a. A boca era duro e mácio de uma só vez. Lábios mácios, língua molhada empurrando em sua boca. As mãos dela foram os ombros, sua mente agitada. Ela estava fraca com o desejo, com as pernas balançando imediatamente. Ela a desligou enquanto ele recuou o suficiente para puxar os seus casacos e soltá-los no chão de madeira, nunca a boca deixando-os dela. Ele continuou beijando-a, e ela apoiou as mãos na porta atrás dela quando ele pressionou contra ela. Seu corpo era todo músculo rígido, suas coxas fortes, seu peito, seus ombros largos e um duro cume pressionando em sua barriga. Duro e grande e ó. Ela estava ofegante quando ele lançou sua boca e começou a despi-la. Em momentos, parecia que ela foi deixado em seu sutiã e calcinha, sem nem mesmo saber como tinha acontecido, exatamente, seu vestido e botas em uma pilha no chão. Fique quieta, ele disse a ela, com a voz de um comando baixo, e algo em seu corpo respondeu imediatamente. Ele ficou para trás e tirou suas roupas fora, olhando para ela. Ela poderia fazer mal para fora o brilho escuro de seus olhos. Mas senti-los sobre ela como uma queima de carvão, aquecendo sua pele, queimando-a. Dante. Eu sei o que você precisa, cara. Basta ficar lá, deixe-me olhar para você. Tocar em você. Eu vou fazer o resto. Ela sentiu o corpo ficar solta todo. Havia algo sobre o que ele estava dizendo a ela, a maneira como ele, disse ela, que a fazia sentir liberado. Era estranho. Ela era normalmente bastante agressiva sexualmente. Mas com ele, ela não sentia nenhuma necessidade de ser. Nenhuma. Como se pode facilmente fazer o que ele disse? Fique quieto. Deixe-o fazer tudo. Ela não entendia. Ela não precisa. O ar estava fresco em sua pele quase nua, a madeira da porta dura e fria atrás dela. Mas o contraste só contribuiu para o calor de seu dedo quando ele traçou uma linha longa e lenta para baixo seu estômago. Ela estremeceu, tentando não se mover. Ele chegou à borda superior de sua calcinha, e ela suspirou baixinho. Você gosta quando eu te toco, cara? Sim, ela sussurrou. Cara. Diga isso para que eu possa ouvi-la. Sim, ela disse, sua voz ecoando no apartamento pé direito alto, parecendo muito alto aos seus ouvidos. Ela estava derretendo dentro. Algumas estranhas sensações ligadas à maneira como ele a tratava. Como se ele estivesse completamente no comando. Ele estava. Ela sabia disso. E algo nisso a fazia adorar. Não pense sobre isso. Não questione.
Sua mão moveu-se, ao longo de suas costelas, mais alto, até que a ponta do dedo descansou no espaço estreito entre ela e seus seios. Seus mamilos estavam rígidos. Isso mata-me por não tocar em você. Realmente tocar em você. Mas há algo que é bom demais em torturar-me um pouco desta maneira. Ele fez uma pausa. Você sente isso, cara? Esse prazer quase insuportável da espera? Ele parou novamente. Ela não podia recuperar o fôlego o suficiente para responder. Você não precisa me dizer. Eu posso sentir isso na tensão em seu corpo. Em como o silêncio que se tornou. Eu posso sentir isso no calor de sua pele. Uma dor difícil tinha começado entre suas pernas. Sim, quase insuportável. Dante, por favor. Por favor, o quê? Ele perguntou, sua voz tão suave que ela mal podia ouvir. Por favor, me toque agora. Uma pequena risada dele depois. Mas não havia nada condescendente nele. Ele estava apenas satisfeito. E ela aqueceu por saber que ele era. O que estava acontecendo com ela? Você pergunta tão bem, disse a ela. Tão docemente. Mas seu corpo será ainda mais doce em minhas mãos. Minha boca. E você está bem aqui, só esperando por mim. Uma respiração, depois duas, enquanto ambos ficaram perfeitamente imóvel. Tudo o que podia ouvir era a respiração dela e sua própria. Então ele estava em cima dela. Uma mão foi para o seu cabelo, agarrou os longos fios bem no couro cabeludo, puxando a cabeça para trás. Seus lábios foram para a garganta, quente e suave, então molhado como sua língua sacudiu para fora, lambendo a pele. Ah, Dante! Ele se moveu para mais perto, pressionando seu corpo no dela novamente, e através do algodão macio de sua cueca boxer sua ereção era sólida, pressionando contra a sua carne. Deus, senti-lo dentro dela. Mas agora ela estava quase demasiado distraída com o que ele estava fazendo com ela, chupar o pescoço dela, lambendo, afundando seus dentes em apenas forte o suficiente. Suas mãos estavam por toda a parte, em seus lados, suas coxas, então escorregaram para fora seu sutiã. Ele encheu as mãos com sua carne, e ela as arqueou contra ele, seus mamilos duros contra as palmas das mãos. Jesus, ele murmurou, puxando a boca de seu pescoço, parando para olhar seus seios para vários momentos. Em seguida, ele baixou a cabeça e tomou um mamilo em sua boca. Ah, Deus, Dante! Sim. As mãos dela foram em seu cabelo, e era macia e sedosa. Ela se agarrou, segurou-o contra o peito enquanto sua língua movida sobre sua carne dolorida. Ele rodou com ela, e mais que difícil, enviando o desejo como um relâmpago através de seu sistema. Seu sexo estava molhado e machucado. Precisando. Vamos, Dante. Ela não tinha certeza de que ela a estava pedindo. Apenas mais. Cara, quieta. O comando em seu tom fez seus músculos soltos e quente. Sim, apenas para entregá-la toda para ele. Para deixá-lo assumir o comando. Ele a empurrou contra a porta com as mãos, um no ombro, um na barriga. Em seguida, mudou-se e reduzir suas mãos a deslizar sua calcinha. Você é tão bonita, disse ele, seu tom baixo. Então, tão bonita. Ele ajoelhou-se e, segurando-a com força contra a porta mais uma vez com a mão em seu quadril, ele usou outra para empurrar as coxas separadas. Ela podia sentir sua respiração quente no ápice de suas coxas. E como ele se inclinou, seu sexo espremido antecipação. Você quer a minha boca em você, cara? Ele perguntou a ela. Sim, Dante. Oh. Sua língua sacudiu para fora, uma cintilação breve contra o cerne duro de seu clitóris. Ah, Deus! Ele a segurou com mais força contra a porta. Inclinou-se e lambeu. Um curso longo, lento até o comprimento de seu imersão fenda. Prazer cantarolou, um arco acentuado corrente através dela. Do sexo à barriga para seios. Ele lambeu novamente, e mais uma vez foi como um choque de puro prazer. Você tem gosto de mel,
Cara. Eu juro, ele murmurou contra sua carne necessitados. Ele lambeu novamente. E novamente. Sua língua era macia e sedosa e quente. Queima-la. Com prazer. Com uma necessidade que foi espiral, subindo mais e mais. Sua língua se moveu mais rápido, deslizando sobre os lábios e de seu sexo, sobre o clitóris duro. Mas ela precisava de mais. E sem ela dizer nada, ele parecia sentir isso. Puxando para trás, ele disse a ela: abra para mim agora. Sim, é isso. Perfeito. Você é tão molhada. Tão perfeita. Ele usou os dedos para espalhar seus lábios, e até o toque de seus dedos em sua carne foi requintado. Ainda melhor quando ele abaixou a cabeça mais uma vez e levou o clitóris em sua boca e chupou. Ah! Ela pensou que ele parou. Provocá-la. Mas ao invés disso ele realmente passou a trabalhar, sugando o seu clitóris. Sua língua varreu a ponta dura, e para trás. Ela estava indo para vir a qualquer momento. Quando ele empurrou 2 dedos dentro dela, a sensação foi chocante. Intenso. Ela teve que segurar seu clímax volta, querendo simplesmente sentir tudo, sua boca, seus dedos dentro dela, começando a bombear agora. Ela puxou uma respiração, tentando não vir. Mas ela foi esmagada pela sensação. Ele dirigiu seus dedos mais profunda, chupou-a, bebeu o seu clímax dentro e rugiu através dela como um trem de carga, como um trovão bateu fora das janelas. Prazer e prazer. Sensação na sensação. Tudo isso no fundo do seu sexo, sua barriga. Ela estremeceu, as pernas quase fracas demais para segurá-la, se a mão de Dante não estivesse ainda em seu quadril, pressionando-a contra a porta. Foi a tempestade repentina agitação da porta? Ou será que foi ela? Vindo e vindo ainda pequeno, tremendo bobinas, brilhando através de seu corpo. Oh, meu Deus, ela murmurou, a cabeça caindo para trás contra a porta. Mais uma vez, ele exigiu. O quê? Eu não posso. Vamos, Dante. Leve-me para a cama. Ainda não. Eu quero fazer você voltar. Aqui. Ah. Ela queria discutir. Mas a sua boca sobre ela, mais uma vez, uma mão acariciando seu peito, tendo a plena carne e amassando suavemente. E sua boca. Sua língua era mais suave sobre ela, desta vez, como se ele soubesse que ela era extremamente sensível após o seu clímax. Uma suave lambido em seu clitóris, passando depois inferior a empurrar para dentro dela. Ela abriu as coxas mais para ele, agarrou a seus ombros para se firmar. Ela estava ciente de como surpreendentemente macia sua pele estava sob suas mãos. Ela queria tocá-lo, seu peito, seu pênis. Mas mais tarde. Depois que ele foi feito com ela. Depois que ele a fez voltar. Ele ia ser em breve. Sua língua estava se movendo dentro dela, empurrando, deslizando para fora. A sensação foi incrível. O prazer era inegável. Então, ele fez algo que nunca tinha experimentado antes. Ele empurrou seus dedos dentro dela novamente, dobrando-os contra seu ponto G. Seus quadris arqueados, e ela gemeu. Então ele deslizou sua língua até contra sua abertura, de modo que era difícil dizer onde seus dedos parou e sua língua começou. Ele se mudou ambos, suaves, movimentos ondulantes. Seus quadris arqueados no tempo com ele. E o prazer construído mais uma vez, rapidamente, mas em algum suave moda. Quando ela veio desta vez não foi tão acentuada como tinha sido antes. Mas foi mais profunda, seu clitóris pulsando com ele. O prazer era como um núcleo sólido em seu corpo, espesso e doce, como o mel movendo-se através de seu sistema. Tomando-a. Oh. Tudo o que podia fazer era gemer, seus quadris se movendo contra o seu dedo, a sua boca. Ela estava atordoada. Desamparada. Suas pernas ficaram fracas, e ela sentiu-se começar a cair. Eu tenho você. Ele a pegou, de alguma forma. Puxou-a para o chão, de modo que ela estava deitada sobre os joelhos.
Seus braços eram apertados em torno dela. Ela ainda estava tremendo com seu orgasmo, como se tivesse deixado algo para trás. Alguns centelha de luz que viaja através dela, iluminando-a para dentro. Ela olhou para ele no quarto muito escuro. Seu olhar era quente, queimando na luz fraca vindo através das janelas. Sua pele estava quente ao toque, seu músculo do corpo sólido. Ela só podia estar em seus braços, tentando para recuperar o fôlego. Jesus Cristo, garota. As palavras saíram em uma respiração ofegante. Cheio de desejo. Baixa e esfumaçado. Isso foi lindo. Eu preciso fazer isso de novo. Transar com você. Para fazer você vir. Mais e mais. Sim. Preciso fazer você gozar novamente. Tudo o que podia fazer era gemer. Ele segurou-a quando ele ficou de pé, levando-a com ele. E antes que ela pudesse protestar que ela realmente poderia andar, ele estava carregando-a através da sala. Ela podia ouvir o barulho suave de seus pés descalços contra o piso de madeira polida. Ela pegou mais uma vez as vistas das janelas enquanto a levava atrás de uma tela e se deitou em uma cama grande. Espere. Ele se inclinou sobre a cama e puxou as cobertas para trás, moveu sobre as folhas frescas, em seguida, subiu com ela, colocando seu corpo sobre o dela agora nu. Eu preciso estar dentro de você, cara. Apenas uma foda difícil. Você pode levá-lo? Sim. Diga-me que você quer. Deus, seu corpo era como a queima de seda contra o dela. Sua pele tão suave. Seu pênis tão duro, de descanso entre suas coxas. Cara. Diga-me, ele ordenou. Sim, eu posso levá-lo. Eu quero difícil. Eu gosto que é difícil. Foda rígida. Ou mais? Mais? Por que seus fôlego em sua garganta quando ele perguntou a ela? Ele estava perguntando o que ela pensou que ele era? Dante. Ele beijou seu pescoço, subiu para seus lábios mácios. Ele beliscou-a com os dentes, e que a dor não era nada mais que um prazer afiada. Ele estava traçando seus lábios suavemente com as pontas dos dedos, e ela podia sentir o cheiro dela própria, cheiro do oceano ali. Ele era todas as contradições, este homem. Ela adorou. Antes que ele a tocou todo em uma vez. Sobrecarga a sensação. Eu gosto do meu sexo um pouco duro, disse ela, beijando seu pescoço. Mais uma vez, então a curva de sua mandíbula. Ah. Será que te choquei? Não. Nenhum choques para mim. Você gosta da ideia, cara? Porque eu acho que você faz. Assim que eu disse isso, todo o seu corpo deixar ir. Deus, Dante. Eu. Sim. Eu gosto. É o que eu quero. Exatamente o que eu quero. Era a sua vez de gemer. Ah, você é perfeita, disse ele. Então, depois de alguns momentos de tirar o fôlego, ele disse novamente, eu gosto áspero. Eu gosto de realmente bombar em você. Mordê-la? Para beliscar seus mamilos. Sim. Deus, ela estava realmente dizendo essas coisas para ele. Suas fantasias mais loucas em realidade. Os que tinha enviado seu ex, Jaque, correndo em outra direção. Dizendo que ela era louca. Algum tipo de maluco. Mas ela não o fez. Quero pensar nele agora. Dante disse calmamente, o que eu realmente quero fazer é bater em você. Oh. Agora eu tenho chocado você. Não. Não é isso. O que é isso? É justo. O que eu sempre quis. Desejava. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe. Em seguida, houve uma longa pausa antes de dizer, isso vai ser muito bom, então. Eu prometo a você, cara. Ela estava tremendo toda. Espera. Ela foi absolutamente encharcada. Querendo. Deslumbrados. E não tinha mesmo acontecido ainda. Mas foi quase. Dante a observou de perto, mas tudo o que ele viu nela, ela sentiu no olhar, era puro desejo. Seu corpo foi extremamente quente sob ele. Seus seios, a curva rasa do seu estômago. Seu sexo pouco quente estava molhado. Pronto para ele.
Ele foi tão difícil como ele já tinha estado em sua vida. Ele queria que ela viesse novamente. Uma e outra vez. Nada transformou em como ver uma mulher vir. Sentindo que pulsação em seu interior. Ouvir seus gemidos, seus gritos de prazer. E nunca mais de com esta mulher. Cara. Talvez tenha sido os anos de uma paixão platônica. Ele não sabia. Também era extremamente difícil pensar sobre isso agora, com seu corpo aqui. Não, agora ele tinha que apenas tocá-la. Provar sua pele. Deslizar para dentro dela e transar com ela até ela a gritar. Ele estendeu a mão entre eles e passou a mão sobre seu sexo, fazendo-a ofegar. Ela era tão malditamente molhada. Ele mal podia suportar o aroma dela vir novamente. Sim, ele a faria voltar. Ele deslizou para baixo de seu corpo, abrindo suas coxas doces com as mãos. E ela deixou ele fazer isso, não tentar combatê-lo, para controlar qualquer coisa. Perfeito. Ele fez uma pausa sobre seu sexo aberto, olhando para ela na luz, baixo e nevoado da lua, e penetra lá através de prata a camada de nuvens, o brilho ofuscante do ouro das lâmpadas. Ela estava quase raspada. Só que uma estreita faixa de cabelo, que era exatamente como ele gostava. Quase nu. Tentadora. E quando ele usou os dedos para espalhar os clitóris, lábios cor-de-rosa, ele podia vê-la brilhando carne interior. Eu amo a maneira como uma mulher molha, disse ele, sua voz saindo em uma respiração áspera. Assim, maldição bonita. Ele inclinou-se, passou a língua até sua fenda, amou a tremer de atendimento. Ele gostava de ir para baixo em uma mulher. Amou esse sabor esfumaçado do desejo. Ele lambeu novamente, baixinho. Ele sabia que ela estaria louca, e muito estimulada. Mas ele poderia fazê-la voltar, se ele fizesse direito. Ele iria fazê-la voltar. Ele pressionou a língua contra o clitóris, que giravam em círculos lentos. Quando ele fez isso, as coxas ficaram tensas, seus quadris subindo para atender a boca à procura. Ele deixou seu mergulho língua dentro dela, em seguida, deslizou novamente para executar mais o cerne duro de seu clitóris. Então, novamente, e de novo, ele ouviu a respiração ofegante, sentiu suas mãos entrar em seu cabelo. E quando ele empurrou 2 dedos dentro dela, ela veio, gritando. Seu corpo tremia. Ele amava o gosto dela em sua língua, quente, doce e picante. Finalmente, ela parou de apertar em torno de seus dedos. Mas ela ainda era aqui dentro de veludo liso. Incrivelmente quente. Se ele não estivesse dentro dela nos próximos momentos, ele iria perder a cabeça. Ele sentou-se, estendeu seu corpo flácido e ofegante para puxar um preservativo da caixa que mantinha em seu criado mudo. Segurando-se sobre os joelhos, ele embainhou a si mesmo. Ela estava olhando para ele, com os olhos indo de seu rosto para as mãos de seu pênis. Ela lambeu os lábios. Eram escuros, inchado, apesar dele não a beijar muito. Não tanto quanto ele queria. Quando ele já teve essa necessidade de condução para simplesmente beijar uma mulher? Apenas foder. Fique por dentro dela. O resto vai se resolver. E obter-se sob controle. Levá-la sob controle. Sob seu comando. Ele agarrou suas coxas, seus dedos pressionando em sua carne. Você está pronto para mim, cara? Sim, eu estou pronta. Diga-me o que você quer. Ele disse isso para as mulheres antes. Porque se sente como uma espécie de teste agora. Eu quero você. Eu quero que você apenas afunde em mim. Me foder duro. Para fazer algumas das coisas que você falou. Me morder. Belisque-me. Espancar você? Ela ficou em silêncio por um momento, e ele esperou por sua resposta como se estivessem suspensos no tempo. Era muito importante, porra. Finalmente, ela respirou. Sim, Dante. Eu quero. Eu quero que você me espanque. Eu nunca fiz isso antes. É algo que eu sempre quis. Sempre. Um pequeno gemido escapou dele.
Esta menina ia ser do caralho perfeito. Ele sentiu suas tendências submissos. Ele geralmente era certo. Mas com cara, ele tinha sido um pouco inseguro. Lançada pelo poder de sua atração por ela. O sexo teria sido bom, mesmo sem o resto. O estrangulamento. A troca de energia. Mas agora ele sabia. Ela queria. E que ia ser do caralho perfeito. Ela ia ser. Capítulo 3. Cara estava cansada, já tinha gozado 3 vezes. Estava fraca. No entanto, de alguma forma, ela queria mais. Especialmente se ele estava indo para espancá-la. Oh sim, que acendeu-o por dentro como a véspera de ano novo, todo o calor brilhante e luz cintilante. Apenas a ideia dele. Ela gemia baixinho como Dante virou-a. Tão facilmente, como se ela fosse uma boneca em suas mãos grandes. Ele colocou um travesseiro sob o estômago, colocando-a sobre ele. Abra para mim, cara. Sim, é isso. Ele ajustou a sua parte de suas coxas. Ela já estava doendo por ele, mesmo que ela venha mais e mais. Tantas vezes já, os clímax foram fundindo juntos. Um momento sem fim de sensações. Intenso. Ofuscando